Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Igor Serra e quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre algumas comparações que eu já ouvi falar dentro das organizações, seja pública e privada, quando, por exemplo, as pessoas, para avaliar a importância de algum tipo de dado, ela às vezes compara a iniciativa privada com o serviço público. E aqui é um ponto importante que eu já discuti algumas vezes e quero compartilhar com vocês um pouco dessa visão, que é a seguinte. Quando a gente vai fazer comparações, quando a gente está fazendo análise, né, análise de importância, análise de risco, qualquer tipo de análise, a gente sempre precisa comparar parâmetros iguais, né? Comparar a iniciativa privada com o serviço público é um pouquinho ruim. E agora falando para vocês aqui sobre a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigência esse ano, hoje tem muitos grupos multidisciplinares discutindo sobre essa lei, sobre a adequação a essa lei dentro das organizações, seja pública ou privada, todas estão tendo que se adequar a essa lei. E aí uma coisa que eu queria falar com vocês é a seguinte, eu já ouvi, por exemplo, pessoas falando o seguinte, para que eu preciso proteger informações sobre salário dos funcionários dentro de uma organização privada, né? E aí o argumento é, não, mas lá no serviço público, o pessoal publica isso aí num portal. Se eu quiser saber o salário de fulano, de ciclano, que trabalha lá, que é um servidor público, é só entrar num portal de transparência e lá vai estar o salário da pessoa. Por que que aqui a gente tem que colocar esses controles, né, gastar dinheiro para poder proteger? Se vazar, vazou. Mas aí, onde mora o cerne da questão? Aí é pensando mais em estratégia do que em lei, tá? Do que em regulamentação, do que compliance. É estratégia. Lá no serviço público, lá é obrigatório o governo federal, municipal, estadual publicar o salário dos servidores públicos. Por quê? Porque essa é uma informação pública. O salário que é pago para cada servidor público, ela vem da sociedade. Então o governo precisa prestar contas para a sociedade. Então eles são obrigados por lei, né, pelo princípio lá da publicidade, de colocar isso de uma forma acessível para toda a sociedade. Qualquer cidadão que queira saber informações de quanto o governo está gastando, seja com servidor público, em salários, né? Seja com contratação de fornecedores por meio de licitação. Se eu, Igor, né, Igor Serra, quero saber quanto o governo está gastando, eu tenho um acesso a um portal, eu vou lá e pego essas informações. Está lá, isso é lei, obrigatório fazer isso. Agora, quando a gente vai para a iniciativa privada, muda um pouco o cenário, né? Lá eu não tenho uma obrigação legal de colocar lá o salário dos meus funcionários dentro de um portal onde qualquer pessoa entra e acessa, porque até o dinheiro dessa instituição, ela é dinheiro privado, alguém que foi lá e colocou o dinheiro dele ali, então ele não tem a obrigação de falar para a sociedade quanto que ele está pagando para cada funcionário. E aí, estrategicamente falando, e isso é importante, porque salário de funcionário na iniciativa privada chega a ser uma questão de estratégia, porque assim isso envolve o custo operacional. Então, por exemplo, se eu tenho uma concorrente que ela é do mesmo ramo que o meu, né, ela precisa das mesmas ferramentas, das mesmas competências para poder ganhar dinheiro, e ela está competindo comigo no mercado. E o salário do meu funcionário, ele afeta ali o meu custo operacional. Então, se eu começo a deixar isso público, né, e um funcionário sabe o salário do outro, gera aquele conflito interno, que aí, querendo ou não, no médio e longo prazo, gera problema para a empresa, gera frustração para o funcionário, você perde bons profissionais por conta dessa questão de conversas de corredores, de salário, e também você abre brecha para que concorrentes possam às vezes até pagar menos ou buscar pagar mais, ou o seu salário que ele paga para ciclano, eu vou lá e vou dar um pouquinho a mais, e aí você começa a perder um pouco da sua estratégia. A mesma coisa quando você vai fazer compras, né, na iniciativa privada. O valor que você paga para o fornecedor é um valor estratégico, né? Faz parte do seu custo operacional. Quanto mais poder de barganha você tem, você consegue negociar um preço melhor, né? E aí, se o seu concorrente tem aquela mesma informação, falou, poxa, para o fulano lá você deu um desconto, para mim não, né? E aí começa aquela série de questões estratégia. Então, eu sempre recomendo para as pessoas, olha, o que é informação que eu preciso proteger por questões legais, nós temos a LGPD agora,
que traz obrigações legais para a proteção de dados pessoais sensíveis, né? E eu tenho as informações, eu tenho os dados que não tem uma lei ali que me obriga a proteger ou fazer qualquer tipo de ação sobre ela, mas que por estratégia eu preciso defender. Tá? E aí, voltando lá no início do vídeo, quando eu falo que a gente precisa ter parâmetros de comparação igual, é para a gente não comparar, né? O pessoal costuma falar, né? Não comparar banana com maçã. Eu tenho que comparar uma empresa da iniciativa privada com uma empresa da iniciativa privada. Se eu sou do segmento X, eu preciso comparar com uma empresa do segmento X. Se eu sou uma empresa grande, eu preciso me comparar com uma empresa grande. E assim por diante. A mesma coisa lá na iniciativa, no órgão público, no serviço público, a mesma coisa. Eu preciso me comparar com parâmetros iguais lá dentro, com pessoas ou organizações que estão abaixo das mesmas regulamentações, para que aí sim a gente consiga definir estratégias mais alinhadas com os resultados que a gente quer alcançar. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É um tema que eu quis falar para vocês sobre ele, porque já discuti algumas vezes, então eu percebi que é um tema bastante interessante para algumas pessoas. Compartilhem com mais colegas, né, até que essa informação chegue a todo mundo, para a gente começar a gerar insights ali dentro das nossas organizações. Se gostou, dá um likezinho aí, compartilhe, salve e nós ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.